quando o espiritismo tornou-se religião, por que muitas pessoas se declaram espíritas kardecistas? O espiritismo se torna religião no sentido formal, na obra A Gênese, onde Allan Kardec, discutindo o caráter da revelação espírita, no primeiro capítulo da obra, apresenta oito características da revelação espírita. Eu não vou lembrar todas, mas ela é científica, coletiva, filosófica, religiosa, divina, progressiva, e não vou lembrar todas. E lá no meio desse elenco, dessas 8 características, está lá que ela é uma doutrina religiosa. E por que ela é religiosa? Porque ela ataca, ela discute os temas da religião. Porque se não vejamos, olha, fala as 4 partes do Livro dos Espíritos. Fala da existência de um Criador, na segunda, da existência da alma, na terceira, sobre a conduta das criaturas, e o quarto é a consequência para os espíritos daquilo que eles fazem com a sua vida, tanto nessa como na vida futura. Então, ele atravessa os assuntos magnos da religião. Existem aqueles que dizem que ela não é religião. Não, não é religião. Por quê? Porque, de certa maneira, existe aqui 2 características. Uns vêm de uma onda de negatividade da religião que varre o planeta desde a Revolução Francesa. Uma onda de negação do espiritual. Então, é um pavor com relação à religião. Medo de religião. Por quê? Porque religião ficou como sinônimo de atraso, sinônimo de intolerância, sinônimo de mediocridade, sinônimo de aversão ao científico. Então, muitas pessoas, não coloca que a religião vai dar problema. Mas as religiões, elas não precisam ter rituais. As religiões não precisam ter sacerdotes. Religião significa eu tenho uma forma de entender o que seja o Criador, o que seja a vida, o que seja o sentido do existir. Ah, mas isso tem muito a ver com filosofia. Tem, mas na medida em que a filosofia ela é uma janela na qual você se debruça e olha a vida lá fora. O espiritismo seria filosofia se dissesse assim, olha, o homem tem que fazer o bem ao próximo, o homem tem que amar as pessoas, a humanidade poderia ser melhor, tal. É uma análise crítica onde eu não sou pessoa, eu não me insiro no processo. Mas a doutrina espírita nos lança dentro de uma circunstância através da qual nós somos convocados a um processo de mudança. Eu não só observo a vida, aí seria só filosofia. Eu digo assim, eu preciso mudar, eu tenho que fazer esforço para ser melhor, eu tenho que mudar o meu proceder. Então, eu estou trazendo para a minha vida pessoal as verdades espirituais que eu tenho. Então, isso é muito típico das religiões. E é ali no livro A Gênese que você vai achar de maneira mais efetiva essa conceituação do espiritismo como religião. Existem muitos que se escondem e dizem, não, ela é ciência, filosofia com consequências morais. É uma forma de tentar escamotear aquilo que está dito. A grande questão é que a gente precisa ressignificar o que é religião. Nós estamos com uma ideia de religião sempre como um sentimento negativo. A gente precisa rever isso, porque foi essa negação sistemática do que seja religião que projetou a nossa humanidade nessa desgraça que a gente está hoje, do materialismo tomando conta da nossa juventude, jogando as pessoas na depressão, no suicídio e permitindo o vazio existencial na nossa sociedade pela desconstrução, pelo devorar das nossas crenças e da certeza da imortalidade da alma. Então, a gente precisa se aproximar e dizer, não, religião existe, o que não pode ter é fanatismo. Isso que é importante, a gente não ter essa leitura de que obrigatoriamente, se for religião, tem que ter ritual, tem que ter intolerância, nada nesse sentido. É uma forma de se
relacionar com Deus e com a vida, me inserindo nela. A segunda pergunta que você faz é por que as pessoas se definem como espíritas kardecistas, uma vez que os espíritas, por definição, deveriam ser os alinhados com o pensamento de Kardec, já que foi ele que criou esse termo. Isso acontece no Brasil porque, durante boa parte da nossa história, outras doutrinas que não eram necessariamente alinhadas com o pensamento de Kardec começaram a se definir como espíritas. Então, você tem vários grupos que dizem assim, não, eu sou espírita do tipo A, do tipo B, do tipo C, como espírita fosse qualquer denominação que acreditasse no mundo espiritual e na comunicabilidade dos espíritos. Você acredita no mundo espiritual e que os espíritos se comunicam conosco? Então você é espírita? Não. Eu tenho uma visão mediúnica da vida. Mas isso está mudando. As doutrinas estão se assumindo nas formas que têm, sem precisar usar outros termos que não são exatamente nítidos para defini-las. Então, durante um período, as pessoas, até para se escudar da possibilidade de serem interpretadas como pertencentes a outros segmentos religiosos, reforçavam, dizendo, eu sou espírita kardecista. E ainda tem aqueles que se dizem espíritas cristãos, como se existisse um outro tipo de espiritismo. Né? Então, espiritismo kardecista cristão. Né? Não tem. Só tem espiritismo. Hoje, esse termo vai ficando cada vez em menos uso, vai caindo em desuso, pelas definições mais nítidas, as pessoas vão compreendendo melhor o que seja de fato o espiritismo e vai desaparecendo essas conceituações como espírita kardecista. Mas muita gente ainda usa. O IBGE tem, entre o elenco das religiões, a possibilidade de você se definir como espírita kardecista ou kardecista, só que depois, lá dentro do IBGE, junta tudo num pacote e só vira tudo espírita.